Olá, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre o lançamento do nosso novo curso, que será comigo, chamado Cristianismo Heterodoxo e Iniciático. O próprio título do curso já designa especificamente a linha de abordagem do curso. Será sobre heterodoxias. Por que nós escolhemos essa linha? Quando nós falamos hoje em cristianismo, a pergunta que nós deveríamos fazer é: de qual cristianismo nós estamos falando? É o cristianismo católico? É o cristianismo protestante? É o cristianismo bizantino? É o cristianismo evangélico? Isso para citar somente alguns tipos. Todos são cristãos. Né? De qual tipo? E esses tipos de cristianismos que nós vemos no mundo moderno, eles são tributários de uma corrente chamada, o termo técnico é esse, proto-ortodoxo, que no início dos 3 primeiros séculos da era cristã foi a corrente minoritária, diga-se de passagem, que acabou preponderando sobre outras correntes dentro daquilo que se chamava cristianismo primitivo. Portanto, quando esta corrente dos proto-ortodoxos vence a batalha, digamos assim, as outras linhas do cristianismo primitivo foram enquadradas como heterodoxias. A heterodoxia é o oposto da ortodoxia. Né? Então essas outras linhas foram enquadradas como heterodoxas, como heréticas, como gnósticas, como qualquer coisa que designe algo que não é oficial. E além de não ser oficial, designa uma proibição. O fato é que, apesar de ter havido uma linha de cristianismo que tenha prevalecido sobre as demais, as outras linhas continuaram existindo e subsistindo por toda a Europa. E isso, inclusivamente, será uma das razões pelas quais o cristianismo, tempos depois, irá anexando, trazendo para dentro de si, notadamente os monastérios fizeram esse trabalho primoroso por toda a Idade Média. O cristianismo da linha proto-ortodoxa, portanto, vai trazendo para dentro de si essas outras linhas, tais como, por exemplo, o culto às relíquias. O culto às relíquias é algo que não pertence ao cristianismo em si, mas são vertentes pagãs. Né? Então esta flexibilidade da própria Igreja de Roma, futuramente, em diálogo ou em absorção com essas outras linhas, é extremamente significativo. Mas o que nos interessa aqui é efetivamente estudar essas outras linhas, porque a nossa especialidade é a cultura luso-brasileira. E dentro de Portugal subsistem e sobreviveram inúmeras formas desses cristianismos considerados heterodoxos. O nosso curso terá como guia esta obra, que é uma tese de doutorado defendida em Portugal, do Antônio de Macedo, Cristianismo Iniciático. Isto é uma parte da tese, uma tese muito robusta e, portanto, ela fala da existência e mostra, comprova, essas outras inúmeras linhas que no decorrer dos séculos penetraram
e caminharam paralela à história oficial da Igreja de Roma, né? Isso sem considerar que o próprio desenvolvimento histórico foi misturando alguns assuntos, tais como esoterismo, misticismo e gnosticismo. Esses assuntos, na sua origem, não são misturáveis. Hoje, dentro do chamado discurso Nova Era, tudo virou uma mesma pelota. Então, o que efetivamente nos move? Duas razões. Primeiro, Portugal é um país que tem uma fortíssima influência do cristianismo bizantino, que é considerado pela Igreja uma heresia. Porque ambos os cristianismos se excomungaram depois do cisma. Né? Ambos. Então, o primeiro ponto é entender a sobrevivência dessas outras linhas do cristianismo primitivo dentro do contexto europeu. Mesmo porque Portugal tem uma presença fortíssima do cristianismo bizantino, ao contrário do que normalmente dizem, o que vigora em Portugal não é o cristianismo latino, é o cristianismo bizantino mesmo. Né? A grande influência da cultura portuguesa é Bizâncio, é Grécia pura, não é Roma, é Grécia. Portugal é um país que tem uma fortíssima tradição celta. Nós podemos dizer que sim, poderíamos falar de uma sobrevivência de uma igreja celta. E os celtas eram pagãos. Portanto, em primeiro plano, existe entender Portugal. Segundo plano, existe um projeto da ONU e da nova ordem mundial que é a construção de uma religião universal, onde a ONU assumiria o lugar do Vaticano. Isso já existe, é o chamado Parlamento Mundial das Religiões. Ele não é um projeto futuro, ele já foi construído. Ele está caminhando para suprimir todas as religiões do mundo. E para construir o discurso por trás desse Parlamento Mundial das Religiões, eles foram capturar nessas tradições antiquíssimas, seja do paganismo, seja do cristianismo primitivo, seja do próprio cristianismo, uma linguagem e um tipo de estruturação para fomentar os argumentos que eles desejam colocar. Entretanto, ao fazer isto, eles deliberadamente perverteram os próprios conhecimentos dessas vertentes paleocristãs, as outras vertentes do cristianismo e as outras vertentes mesmo do paganismo. De modo que, se nós não soubermos, num plano cultural, o que são essas diferentes linhas, nós não teremos a menor condição de entender aquilo que se chama o movimento Nova Era. Então são essas duas razões fundamentais que objetiva a construção do nosso curso. Tá bem? Caso você tenha interesse, inscreva-se no site do Instituto Mucaraj Brasilã, www.imub.org/loja, e ali você pode vir a ser aluno do IMUB. O curso vai acontecer em janeiro, na primeira semana de janeiro, por uma questão de agenda minha pessoal, no primeiro sábado de janeiro, e a partir de fevereiro ele retoma o seu calendário original, que é sempre aos segundos sábados do mês, independentemente da data, sempre aos segundos sábados do mês. Tá bem? Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.